Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo e que também compartilhem esse vídeo com os demais irmãos. A palavra diz assim, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no versículo de número 13. Eu vou ler a partir do versículo 13, o texto na versão revista e corrigida. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Irmãos, Jesus ele inicia o seu ministério e durante o período do seu ministério havia uma grande dúvida por parte da sociedade daquela época quem seria esse pregador, né? O que ele fazia era diferente do que tinha sido visto anteriormente. Pregadores ali na Judéia, na Palestina, naquele território, durante aquela época era comum. Isso aí acontecia, não era novidade nenhuma para eles. Pregadores trazendo supostamente o reino de Deus, ou anunciando, ou dizendo ser o Messias. Mas Jesus ele vem e com ele vem os seus feitos. Não eram só palavras, eram palavras e sinais, operações, milagres que eram feitos. E isso causou muita perplexidade e muito alvoroço. Foi provocado por conta disso. Jesus ele vira para os seus discípulos e ele pergunta: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que eles estão dizendo sobre mim? Qual é o boato? Qual é o disse-me-disse que está por aí? E os discípulos respondendo para ele dizem: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e até alguns dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas antigos. E aí Jesus ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas o Pai que está nos céus. Muitos conhecem essa palavra, esse texto não é novidade para ninguém. Talvez outros até não conheçam tanto, tão a fundo, mas já ouviu falar desses versículos. Irmãos, existe um pensamento acerca de Jesus. Jesus ele pensa, ele pergunta e ele tem a resposta. Olha, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Elias era um profeta marcado pelo poder de Deus sobre a vida dele. Era um profeta de grandes feitos. Ele falava, caía fogo do céu. Ele falava, havia seca na terra. E ele falava, chovia. O poder da palavra daquele homem, através da operação do Espírito Santo sobre ele, era algo tremendo. O poder de Deus era evidente. Na vida de Elias, talvez fosse um dos profetas com maior poder do Antigo Testamento. E diziam que talvez Jesus fosse Elias. Elias foi tomado pelo redemoinho e foi levado aos céus. Possivelmente havia uma ideia de que ele tinha retornado, Jesus era ele. Outros diziam que era Jeremias. Jeremias era um profeta que foi ali antes do cativeiro da Babilônia, foi pontual para que Deus ali trouxesse algumas respostas para o seu povo, era sinônimo de resposta, o povo queria entender aquele momento, e Jeremias ele foi aos pés do Senhor e trouxe resposta para o povo. João Batista foi um profeta que anunciou o arrependimento, que ele preparou o caminho para a vinda sim de Jesus, do Messias. Então, era um profeta que ele anunciava, ele levava as pessoas até o batismo, até o arrependimento dos seus pecados. E diziam, olha, outros ainda dizem que tu és um dos profetas antigos. Mas o fato era que cada um tinha um parecer sobre Jesus, cada um achava que ele era alguém até importante, um ícone daquele povo, um profeta que tinha uma expressão relevante, como Jeremias, Elias, João Batista, mas ninguém entendeu realmente quem Jesus era. O ponto que eu quero chegar é que no meio da restauração, no meio que nós vivemos, no meio cristão, existe um pensamento deturpado acerca da figura de Jesus. É um pensamento humano, carnal, e não um pensamento dentro daquilo que é a revelação de Deus para a nossa vida, do que vem de fato a ser Jesus.
Alguns pensam que Jesus é poder, que Jesus é poder para abrir porta de emprego, para dar o carro do ano, para dar a casa linda, imobiliada, para dar o marido que foi embora, a esposa que foi embora. Às vezes pensa-se que o Senhor é somente poder, que ele é Elias, né, o profeta de poder, aquele que falava e o fogo descia dos céus. Tem gente que vive o cristianismo do triunfalismo, só prega vitória, só fala de vitória, só fala de Deus operar, de Deus realizar grandes feitos, de milagres, de sobrenatural de Deus. Esse é o entendimento que se tem. Outros pensavam que Jesus era Jeremias, o profeta que trazia respostas. Alguns acham que Jesus é sinônimo de respostas. Eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, eu não sei o que fazer, eu vou procurar respostas na igreja. Eu vou procurar respostas abrindo a palavra de Deus. Eu quero somente respostas. Eu não quero o Senhor que traz as respostas, mas eu quero aquilo que Ele vai falar. Para mim o que importa é Ele falar. A hora ao Senhor, né? Tem gente que é dependente dos outros. Busca a Deus porque Deus fala contigo. Deus fala através da sua boca. Eu quero respostas. É Jeremias. Outros pensavam que Jesus era João Batista, o profeta que levava as pessoas ao batismo, ao arrependimento. Tantos querem que Deus ele promova o arrependimento no coração de uma outra pessoa. E às vezes só querem isso. Que o fulano, que a fulana, que o marido, que a esposa, que o filho, que o familiar que foi embora, que está vivendo uma vida de pecado, que ele alcance o arrependimento. De forma que essas visões de Jesus eram visões excelentes, mas elas não revelavam, não traziam à tona a verdadeira pessoa de Jesus, quem realmente Jesus era. E quando ele pergunta isso para os discípulos, o que dizem, e aí é dito, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias e outros Jeremias. E ele vira e fala, e vós? No versículo 15, quem dizeis que eu sou? E a palavra diz que Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um homem simples. Ele revelou, o Senhor revelou ao coração dele, o Senhor Deus, quem era o seu filho. Um homem, um pescador indouto, um homem que não conhecia as sinagogas, os pergaminhos da lei, que não conhecia, não tinha um conhecimento profundo, como Nicodemos, por exemplo, tinha. Era um homem que não tinha o conhecimento da letra, mas é um homem que o Espírito Santo, através da vida dele, deu a resposta correta. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala isso. Um homem, na sua simplicidade, ele fala isso. Esse, irmãos, nos mostra que entender de Deus, alcançar o real entendimento sobre o Senhor, isso não vem de teologia, isso não vem de estudo, isso não vem do conhecimento e da razão humana, mas vem da revelação do Espírito Santo tão somente. E Jesus, ele diz isso para Pedro, ele vira e fala, Jesus, respondendo, lhe disse, bem-aventurado és tu, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado é sinônimo de mais do que feliz na Bíblia. Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Não foi a carne nem o sangue. Agora é interessante a forma que Jesus chama Pedro. Ele não chama Pedro de Pedro nesse momento, ele chama de Simão Barjonas. E é totalmente diferente. Isso é uma coisa profética, uma revelação, algo que tem um sentido espiritual muito forte. Simão, o nome de Pedro no hebraico, né? Pedro é o nome dele em grego, mas no hebraico o seu nome era Simão. Ali em Israel, esse nome era um nome bem comum, e Simão vem de Simeão, que é uma das tribos de Israel, um dos filhos de Jacó. E Simeão, Shimal, significa ouvir, é um verbo em hebraico, Shimal, ouvir. E quando Jesus fala Simão Bar-Jonas, Bar é aquele que é gerado, ou filho, Bartimeu, Bar-Jonas, Barsabás, aquele que é gerado, ou filho de. Né? Então Bar significa filho, ou aquele que é gerado. E Jonas, Ioná, significa pomba, aquele que ouve e é gerado pela pomba. Bem-aventurado é aquele que ouve e é gerado pela pomba. Nós somos felizes, porque nós temos escutado a voz do Espírito Santo, a pomba, e somos gerados nova criatura a cada dia, transformados através da revelação do Espírito Santo que flui em nós e através de nós. Pedro não revelou nem a carne nem o sangue, ele revelou aquilo que era a vontade do Pai, aquilo que era o projeto do Pai para a vida do homem, que Jesus era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo, a salvação poderosa de Deus para livrar o homem do pecado, para livrar o homem das trevas. Que Jesus você está buscando, meu irmão? Que Jesus é esse que você, de repente, tem na sua mente, na sua ideia, na sua cabeça,
Será que você acha que Jesus é apenas poder? Que Jesus é apenas aquele que tem poder para trazer o homem, levar o homem ao arrependimento? Que Jesus é apenas respostas? Jesus é salvação. Esse entendimento, ele tem que ser refutado. Entenda realmente o que é Jesus. Jesus não é só restauração de casamento, restauração de vida financeira. Jesus é restauração de vida eterna. Ele quer nos conduzir, ele nos conduz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz até a salvação, até o projeto de Deus, do Pai, para resgatar o homem, para redimi-lo. Jesus não é um grande líder. Todos os grandes líderes, os seus corpos estão em seus túmulos. Você vai lá na China, está lá o corpo de Mao Tse Tung. Você vai lá na Rússia, você encontra em algum lugar da antiga União das Repúblicas Soviéticas o corpo de Stalin, o corpo de Lenin. Você encontra o corpo de Abraham Lincoln nos Estados Unidos, mas Jesus, você não acha o corpo dele. Porque ao terceiro dia, ele saiu do seu sepulcro, ele ressuscitou e ele está vivo entre nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que esse Cristo, esse ungido de Deus, essa salvação poderosa, venha abençoar a sua vida. Pai, Senhor Jesus,